Oi. Então, boa noite a todos. Vamos serenando nossos pensamentos, nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e Irmão Maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos reunidos. Com essa chuva de bênçãos, com essa casa bendita que nos acolhe, que nos reúne em pensamento, esse hospital que nos permite trabalhar, nos permite receber, nos permite trocar experiências. Pedimos que essa falange amiga nos inspire, nos proteja, nos ajude ao entendimento da lição desta noite. Que possamos sempre refletir em nossas vidas, em nossas ações, agradecendo por tudo, Senhor. Agradecendo por tudo que nos acontece. Muito obrigado por esse livro maravilhoso e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E a lição é o item 15, é uma mensagem de um espírito protetor, que está logo depois, deixa eu ver, da beneficência. A beneficência é o item 11. E aí depois tem várias mensagens, uma de São Vicente, de Paula, outra de Cáritas, mais outra de Cáritas, e esse é do Espírito Protetor, de Lyon, 1861. Leon. Ou Lyon, não sei se é assim que fala. Muito bem. Então, nós estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio C. Miranda. E a gente está vai falar hoje sobre reencontros. Quem será a leitora da noite? Ou leitor? Não sei, eu posso começar a ler. Agora, se tiver alguém que queira ler, fique à vontade. A Carlinha já sarou? Eu estou tentando baixar no iPad, eu não estou conseguindo abrir, senão eu fico no celular, aí é muito ruim, que é pequeno, né? Assim que eu conseguir, eu aviso. Eu não sei Tá por que bom. tá dando. Tá? Então eu Eu posso. começo. Tá. Quem falou? Milton? Acaso a senhora não queira, eu posso ler também, mas vamos começar pela senhora, a gente ouve a sua voz. Tá bom. Diminui um pouco, então, prof, por favor. É, pode começar? Sim? Item 9, reencontros. Outro aspecto para o qual é preciso estar atento é um dos chamados reencontros. São muitos os que justificam ou explicam atitudes lamentáveis com a fatalidade de certos reencontros com almas gêmeas ligadas por atrações consideradas irresistíveis. Que tais reencontros ocorrem, e até com frequência, não há dúvida.
Não, porém, que a situação justifique o abandono de compromissos retificadores ou a adoção de atitudes equívocas, eticamente inaceitáveis. Só porque encontrou a sua alma gêmea, deve a esposa abandonar marido e filhos para seguir o impulso do coração? E os compromissos livremente assumidos e que estão bem ou mal sendo cumpridos? E as responsabilidades que ficam adiadas? E as complicações futuras que fatalmente virão? Será mesmo um reencontro ou um mero artifício inventado pelos desmandos da paixão? É preciso lembrar que o amor não é paixão. O amor precisa saber renunciar e se e quando necessário, mesmo porque ele somente poderá realizar-se em sua plenitude quando ambos estiverem totalmente libertos de compromissos com outras pessoas. Essa liberação nunca vem através do ódio, que apenas consolida os vínculos entre os que se detestam, mas pelo amor, que converte adversários em amigos. O reencontro com pessoas queridas, as quais amamos de verdade, é possível e costuma produzir violentos abalos emocionais. Jamais deve ser chamado, no entanto, a justificar atitudes desastradas que só teremos a lamentar mais tarde. Mais do que qualquer outra, a revelação precisa ser acolhida com equilíbrio e posta em sua exata perspectiva. É até aconselhável que não seja transmitida a outra pessoa, ainda que ela também haja sentido emoção semelhante. Regina tem sobre o assunto a amadurecida convicção de sua experiência pessoal. Muitas vezes, no passado, ela e o amado ignoraram barreiras e impedimentos que ali estavam postos precisamente para ensinar-lhes a dominarem seus impulsos, em vez de se entregarem às suas paixões. Por outro lado, há pessoas irresistíveis que se escudam na desculpa de haverem... Há pessoas irresponsáveis que se escudam na desculpa de haverem encontrado a alma gêmea para fugir de situações também criadas para corrigir desvios anteriores. Muitas vezes a outra nada tem de gêmea, é apenas uma aventura barata que logo será substituída por uma segunda ou terceira gêmea. Ainda que seja o reencontro de duas pessoas afins e que já viveram as alegrias do amor no passado, se um ou outro, ou ambos, já está comprometido com terceiros, é porque já estava previsto, que já estava isso previsto e deve ser respeitado. O livro dos médiuns, item 290, pergunta sobre as existências passadas e futuras nos adverte de que o conhecimento de vidas anteriores é permitido, às vezes, conforme o objetivo, e acrescenta: se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e, neste caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. São semelhantes os critérios segundo os quais existências futuras poderão ser eventualmente conhecidas em suas linhas gerais, ou seja,
Se de tais revelações resultarem proveitos que possam contribuir para o processo evolutivo, sempre sábios e objetivos, porém, os espíritos que se incumbem de transmitir essas instruções acrescentam que, estudando o nosso presente, poderemos nós mesmos deduzir o passado. Certamente, foi com esse conceito em mente que o Cristo nos preveniu de que a cada dia bastam seus próprios labores. Se substituirmos dia por vida, o conceito continua perfeito e válido. O que é alma gêmea? Existe alma gêmea? Se fosse gêmea, teria que ser idêntica, sei lá. Isso não existe da maneira como é colocado. Assim, as pessoas fantasia, né? Essa história de alma gêmea. Não existe isso. Existem almas afinizadas, o que é diferente de ser gêmeas. Gêmeas teria que ser totalmente iguais. Aquele conceito que algumas pessoas têm que... Eu pus a mão assim. Fala, Roberto. Ao meu ver, essa palavra, a palavra almas gêmeas é só um modo de dizer. Quando as duas pessoas se dão muito bem, no caso seria assim, um casal espiritual, em combinados espiritual. Então encarnam. Então são almas gêmeas, como meu pai e minha mãe foram, meu avô e minha avó, né? Então foram perfeitos, né? Posso contar um casinho? Rápido, rápido. Lorenzo, Olha, lá no Tecilde, no começo lá a gente ficava na garagem do Tecilde, então apareceu uma senhora lá e ela falou que ela foi casada por 3 anos e a vida dela virou um inferno. Aí ela se separou do marido, né, e encontrou um outro homem. Ela viveu 42 anos, ele morreu sem nenhuma briga. Então, o Divaldo fala que quando acontece isso, ele fala que é acidente de percurso. O Divaldo falou, não sou eu, hein? É um acidente de percurso que tem, você pensa que ama, mas não tanto 100%, né? É 80%. Então, acontece isso daí. Então, a alma gêmea dessa mulher, que não teve uma briga, uma discussão, era o segundo marido. Perfeito. Não existe, né? Algumas pessoas acham que alma gêmea são duas metades da mesma laranja. Que alma gêmea foram criadas ao mesmo tempo por Deus. Não é isso, né? Não existe pessoas porque foram criadas ao mesmo tempo, próximas, que são afinizadas ou não. Pode ter outras pessoas que foram criadas juntas e são totalmente não afins. Como o Roberto falou, né? Alma. Existem pessoas que são afinizadas. E às vezes essas pessoas afins, elas conviveram, às vezes, muitas vidas juntas. Às vezes, nem sempre como marido e mulher, às vezes como irmãos, às vezes como pai e filha, de várias maneiras. Mas são pessoas que têm uma afinidade muito grande. O Divaldo e outros palestrantes falam o seguinte: se você está casado e essa vida é um inferno, não há uma lei que proíba você de haver essa separação. É melhor a pessoa separar e viver bem do que ficar aquele inferno o tempo todo. Então, antes da gente reencarnar, a gente faz uma programação espiritual.
E, normalmente, nessa programação espiritual, também está previsto se a gente vai casar ou não com tal pessoa. Então, eu vou casar com tal pessoa e vou receber esses espíritos como filhos. Isso pode estar previsto. Agora, pode ser que eu previ casar com uma pessoa e por um acidente de percurso, como diz Roberto, eu casei com uma outra e depois eu separo e encontro aquela primeira pessoa que estava na minha programação? Pode ser. É possível. Mas o texto diz o seguinte: cuidado para não confundir paixão com amor. Porque a pessoa pode ficar apaixonada, se apaixonar hoje por uma pessoa, amanhã por outra e depois por outra. Então, é possível você casar com uma pessoa, se separar, casar de novo e se dar bem muito melhor com a segunda do que a primeira? É possível. Por que isso aconteceu? Não sei, mas é possível. O que o texto está evidenciando é o seguinte: tomar cuidado com essas paixonites. Por exemplo, no livro Aconteceu na Casa Espírita, tinha 2 casais que frequentavam o centro, eram trabalhadores do centro. De repente, o homem de um casal e a mulher do outro casal começaram a trocar olhares. Eu encontrei a minha alma gêmea. E agora eu estou casado e ela também está casada. E agora, o que eu faço? Nesse caso do Aconteceu na Casa Espírita, no livro Aconteceu na Casa Espírita, estava sendo... os dois estavam sendo influenciados por entidades que queriam derrubar a casa, derrubar o centro. Então, colocavam na cabeça dele para que ele olhasse para ela com um olhar diferente. Colocava na cabeça dela para olhar para ele de um olhar diferente. Como eles estavam trabalhando na casa espírita e não estavam na programação deles esse encontro entre eles, eles foram levados em desdobramento, eles foram levados em sonho e foram alertados. Ô João, ô Maria, não está na sua programação vocês casarem. Na verdade, vocês estão sofrendo obsessões, sofrendo influências com a finalidade de quebrar, perturbar a harmonia da casa espírita. Mas, infelizmente, esses dois não deram atenção para as advertências e eles se separaram e se juntaram. Logicamente que isso acabou gerando um certo desconforto na casa e os 2 casais saíram do centro. Conseguimos o nosso objetivo. Isso é um exemplo, tá ok? Não é uma regra nenhuma, não, tá bom? É um exemplo que acontece. Como acontece de uma pessoa casar, fica alguns anos, não dá certo e depois encontra uma outra pessoa, né? O que não é uma coisa que não deveria acontecer. Encontrei minha alma gêmea. Fica 2 anos. Encontrei minha alma gêmea. Fica mais 3 anos. Encontrei minha terceira alma gêmea. Fica mais 1 ano e meio. Encontrei minha outra alma gêmea. Né? Eu trabalhei com um rapaz na faculdade que a alma gêmea dela, ele tinha tido 5 casamentos. Tinha casado 5 vezes. Nesse 5º casamento ele ficou, né? Mas ele tinha casado 4 vezes antes. Não sei qual o motivo. Não vou, sem julgamento, sem nada. Mas era isso. Ele tinha tido 5
casamentos. Por quê? Por que casou, porque separou? Não sei. Mas ele está falando para tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então é possível você casar e separar? Ok. Se casar de novo, tudo bem. Agora, casa separa, casa separa, casa separa, casa separa, né? O Jô Soares não casa, não é isso, Roberto? Lembra daquele episódio do Jô Soares e do Batista? O Jô Soares era um Ah, casal. sim. Casa um- separa, casa casa separa. Casa separa. separa, casa separa. Então, não casa. O meu filho já me arrumou 4 noras já. Já 4. Ah, o Chico Anísio falou que acertou na quinta. Então, o livro está falando de advertências, falando sobre as coisas, né? Então, não é. Então, primeiro, alma gêmea, almas afins, não gêmea, almas afins. Almas afins, ok. Essa afinidade pode ser construída, pode ter sido construída ao longo de muitas encarnações. Mas afins de pensamentos, de sentimentos. Quando você tem aquela paixão corporal, só física, muitas vezes acaba não durando. Porque o corpo físico vai se modificando com o tempo, né? Você fica, ao longo do tempo, a fisionomia acaba mudando, você vai envelhecendo, isso é normal. Agora, as pessoas afins têm afinidade de pensamentos, de atitudes. Isso sim, isso são pessoas afins. Então, entender. Você pode falar de, é a minha alma gêmea. Tudo bem, desde que você não entenda que é aquela lá. O texto diz o seguinte: no caso da Regina, ela já tinha encontrado uma certa pessoa várias vezes. Mas em vários momentos, em várias encarnações que ela encontrou esse rapaz, houve sempre uma traição. Então, não estava muito bem equilibrado esse trio, né? Tinha sempre um casal e um terceiro. Então, você pode falar em alma gêmea? Eu não diria alma gêmea, porque senão não teria toda essa confusão, né? Tudo bem? Podemos continuar? Alguém quer corrigir com uma besteira que eu falei? Conta certinho, pronto. Eu posso continuar, Ângela, se você quiser. Pode continuar. Muito bom. No capítulo 5, Desdobramento. Introdução. Muitas referências têm sido feitas e ainda o serão, neste livro, ao fenômeno do desdobramento. Creio que é chegado o momento de examinarmos isto mais de perto e no lugar próprio, pois se trata de um fenômeno unicamente anímico. Embora sem o aprofundamento que muitos desejariam, o Livro dos Espíritos cuida do assunto em seu capítulo 8, da emancipação da alma, ensinando que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. E que durante o sono relaxam-se os vínculos que o mantêm preso ao corpo, uma vez que este não precisa de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Mais adiante, informam os instrutores que não é necessário o sono profundo para que se desprenda o espírito encarnado. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua
que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Allan Kardec, 1981, 1891, pode ser, sei lá, não sei. Não, é O a desdobramento... edição do livro. 1891 é quando o livro foi editado. Certo. O desdobramento é, portanto, fenômeno frequente e comum a todos os seres encarnados, ainda que nem todos disponham de condições para se lembrarem na vigília do regresso ao corpo físico, do que fizeram durante o tempo em que estiveram parcialmente libertados deste. É que, colhidas pelo espírito no ambiente que lhe é próprio, as impressões dificilmente são conservadas, porque, no dizer dos espíritos, não chegaram ao corpo físico por intermédio dos órgãos corporais. Ao escrevermos este livro, são muitos os estudos acerca do desdobramento publicados por toda parte, em várias línguas. Nas pesquisas parapsicológicas, o fenômeno foi catalogado como OB, da expressão inglesa out of body experiences, ou seja, experiências fora do corpo. O mais recente interesse da parapsicologia. Não, o mais recente interesse da parapsicologia, os fenômenos de morte aparente, também está infimamente relacionado com o desdobramento. Neste caso, rotulado de NDE, do inglês Near Death Experiences, experiências da morte iminente. O espírito se desdobra, não levado pelo sono ou pelo estado de relaxamento muscular, mas pela crise que antecede a morte do corpo físico. Dramáticos relatos de muitos agonizantes recuperados por processos de ressuscitação ou espontaneamente, mesmo após verificada tecnicamente a morte clínica, têm surpreendido os médicos. Esses depoimentos testemunham atividades conscientes do ser que, segundo os critérios consagrados pelas convicções materialistas predominantes na classe média, não deveriam mais existir por estar oficialmente morto, sendo considerada impossível a sobrevivência, uma vez que ninguém pode pensar e, portanto, viver sem cérebro físico. Ainda bem que a realidade espiritual ignora proibições e impossibilidades inventadas pela ciência e o espírito continua a existir, a sobreviver e a reencarnar-se, à espera de que a ciência se torne menos presunçosa e mais inteligente. Chegaremos lá um dia. Na verdade, o espírito encarnado desenvolve prodigiosa atividade durante seus habituais desprendimentos parciais do corpo físico, principalmente, mas não exclusivamente, durante o sono comum. Sempre que pode, ele aproveita esses momentos de liberdade relativa para realizar projetos, promover estudos, pôr-se em contato com pessoas amigas que vivem na carne ou na dimensão espiritual, e até resolver importantes problemas pessoais a partir de um contexto no qual sua visão é mais ampla, serena e mais bem informada. Então, todos nós desdobramos. Pelo menos quando a gente dorme. Então, quando a gente dorme, a gente se desdobra, o nosso espírito se afasta um pouco do nosso corpo e a gente retoma o nosso conhecimento lá do mundo espiritual. Por isso que ele fala que é um fenômeno anímico. O fenômeno mediúnico é quando você entra em contato com outro espírito. Então, eu posso me desdobrar, conversar com outro espírito e transmitir essa informação. Então, se eu converso com alguém e eu transmito essa informação, aí o fenômeno é mediúnico. Mas o desdobramento em si é anímico. Então, eu já falei aqui várias vezes de uma pessoa que tinha conhecimentos
intelectuais nessa vida muito simples, e quando se desdobrava, ele alcançava a inteligência de outras vidas e ele conseguia, por exemplo, falar sobre uma doença. Ah, você está com problema nos rins. E falava com detalhes as doenças, porque ele acessava a memória integral em desdobramento. Quando a gente volta para o corpo, na maioria das vezes, a gente não traz essas lembranças. Como o livro disse, porque eu conversei, eu falei, eu vi com o meu espírito, com o meu perispírito, e não com o corpo físico. Então eu volto e eu não lembro do que aconteceu quando eu desdobrei. Em alguns casos, é permitido você lembrar o que você fez durante o desdobramento, é permitido você lembrar parcialmente do que sonhou. Então, isso é importante, a gente tem ajuda para lembrar o que a gente sonhou, ou nessa experiência de desdobramento. Então, qualquer momento que a gente se afasta um pouco do corpo, relaxa um pouco o corpo, a gente pode se desdobrar. Então, se desdobrar e ter experiências. E, às vezes, a gente volta e lembra de tudo isso. Então, tem pessoas que se desdobra e fala, eu vi o meu corpo deitado na cama, por exemplo. Isso, ok, possível. Uma outra coisa que ele está falando no texto é das mortes aparentes. A medicina materialista diz que os nossos pensamentos são fruto das atividades elétricas do nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro está parado, não deve existir pensamento. Só que as experiências de quase morte provam o contrário. Então, a pessoa parou o coração, o cérebro não está funcionando. E muitas experiências de quase morte, a pessoa volta e relata o que viu. Ah, eu vi os médicos tentando me reanimar. Quando eu estava nesse momento, fulano entrou e fez tal coisa. Tal pessoa falou alguma coisa. Ou seja, o cérebro não estava funcionando naquele minuto. Mas mesmo assim, né? Existe essa lembrança e a pessoa volta e fala. Aí a ciência fala, mas como é que ele percebeu isso se o cérebro não estava funcionando? Então, a partir dessa experiência, algumas pessoas estão dizendo o seguinte: existe algo além do corpo físico. Eles não chamam de espírito, mas eles falam que, como o cérebro não está funcionando, e essas pessoas presenciaram coisas e relatam coisas que realmente aconteceram e o cérebro não funciona, isso só pode acontecer se existe algo além do corpo que está gravando essas informações. Então, muitos cientistas já estão percebendo, existe algo além do corpo. Então, os pensamentos não são só uma série de reações bioquímicas no nosso cérebro. Existe algo além disso. Essas experiências de quase morte falam disso. O próprio Divaldo teve uma experiência de quase morte. Quando ele sofreu, acho que um infarto muitos anos atrás. Ele relata essa experiência de quase morte em algumas palestras.
Malô, Diga. se o cara tava quase morrendo, o cara tava com o cérebro parado, como que ele volta e contou isso? Tem Não foi isso que você vários, falou? tem Isso. vários casos hoje de cientistas ateus, céticos, que relatam casos. Tem um canal na internet que são um físico e 2 médicos brasileiros que acho que já tem mais de 450 casos de experiência de quase morte. E são relatos incontestáveis, porque não tinha como a pessoa saber, não tinha, às vezes, ele descreve pessoas que só estiveram na hora da ressuscitação da pessoa dentro de uma CTI médica e com o coração totalmente parado, com morte clínica, e aí eles conseguem retomar aquele coração, volta à vida e a pessoa relata. Então, são muitos casos. Ah, não é isso. Não foi isso que eu tava falando. Eu tava falando de morte cerebral. Morte cerebral você não volta, é por isso que eu tava falando. Não, então, mas são casos de pessoas que estão mortas clinicamente. Mas Ah, não, tá bom. Aí eles esse sistema de morte clinicamente, a pessoa acabou de morrer. Uhum. E, então, tem muito. Então, quando essa pessoa acaba de morrer, os médicos tentam ressuscitar. Ah, tá. Eu tava pensando que era morte cerebral. Morte cerebral você não volta, Lu. Não, então. Quer Na dizer, verdade, a então, pessoa fala, acabou a de Eliana morrer. pode falar melhor. Então, acabou de morrer. O coração parou. Quando o coração parou, não tem circulação. Não. Como não tem circulação do sangue, não há atividade física, não há atividade cerebral. Mas, em muitos casos, os médicos vão lá e dão aqueles choques lá e a pessoa volta. E nesses casos, o que acontece? A pessoa, o físico dele, o ouvido, os olhos, não captou nada do que estava acontecendo, porque o cérebro ficou paralisado durante 1 minuto, 2 minutos. Ah, não, então tá bom. Então é diferente. Talvez eu tenha entendido errado. Tá. Na minha cabeça Então, veio morte cerebral. Então é parada. Tá bom, entendi. aí o que acontece? O espírito está presente. Não houve o corte do laço fluídico. Então, o espírito está como se fosse desdobrado. Ainda não houve o corte do laço do perispírito. Aí, quando o corpo volta a reanimar e ele retoma o corpo, é como se estivesse voltando de um desdobramento. E ele relata acontecimentos que aconteceram enquanto o coração estava parado, enquanto o cérebro ficou pouco tempo, né, sem oxigenação, sem circulação do sangue. Então a ciência diz: como é que ele está falando isso e falando de fatos reais, né? Fatos que aconteceram. Fulano, uma pessoa teve aqui e fez isso, 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 isso. Ele falou, mas sim, aconteceu isso realmente. Mas como você gravou se o seu cérebro estava Tem um, desligado? tem um relato que é bem interessante e curto de uma pessoa que estava em morte clínica, morte aparente, conseguiram voltar e ele se viu em desdobramento acima da clínica médica e ele viu uma bota em cima do prédio, no telhado do prédio. E ele nunca tinha ido naquele hospital, ele não tinha como saber, ninguém do hospital sabia. E foram até o topo do prédio para ver, estava lá a bota, como ele descreveu no lugar que ele descreveu. Então, não tem como pôr em dúvida. Então, é uma experiência física de uma experiência espiritual. Muito bem, é isso mesmo.
Continuamos. 2. Elaboração inconsciente. Se o leitor cético achar que isso é mera especulação, estará completamente enganado, pois há um impressionante volume de depoimentos que confirmam essa realidade, que tem sido estudado a sério por pesquisadores competentes. Um deles é Brewster Gieseling, em sua fascinante coletânea intitulada The Creative Process, na qual reuniu contribuições de compositores, pensadores, poetas, escritores, cientistas e outros intelectuais do mais elevado gabarito, para demonstrar a tese do trabalho inconsciente. Sigmund Freud aconselhava as pessoas a dormirem uma noite ou duas com seus problemas mais difíceis, aguardando uma solução mais inteligente e elaborada, que certamente emergiria do inconsciente. Estou sabendo, leitor, que isso não prova que o espírito existe, mas você já conhece minha posição. Não estamos aqui para provar coisa alguma, e sim para debater o que poderá ser feito com o conhecimento de que já dispomos sobre o assunto, ainda que rejeitado pela ciência oficial. Curioso é que são muitos os que, mesmo sem admitir a existência do espírito como unidade autônoma, independente do corpo físico, servem-se do mecanismo de proveito próprio na convicção de que estão apenas se utilizando do inconsciente, o que é verdadeiro, que, por sua vez, somente pode funcionar enquanto vive o corpo, o que é falso. Gieseling não foi o primeiro a explorar o assunto. Colhemos em Gabriel Delaunay as aparições, a aparição de vivante et dos mortos, amostras valiosas de trabalho semelhante realizados por outros pesquisadores do passado. Cito o eminente engenheiro francês, o livro do doutor Chabanix, cujo título é uma verdadeira os ouvre, para um banquete intelectual de curiosidades. Les subconscientes que les savantes, les artistes et les écrivains. O subconsciente dos sábios, artistas e escritores. Menciona ainda a medicina de espíritos de Maurice de Fleury. E Étude sur la vie inconsciente des espíritos de Edmond Chalmet. Notice biographics de Arago e Le Monde des Revers, de autor não identificado, citado por Mark Simon. Alinhemos a seguir alguns desses verdadeiros achados. Michelet tinha por hábito somente deitar-se para dormir após examinar por algum tempo documentos relacionados com seu trabalho do dia seguinte. Sabia por experiência própria que pela manhã estaria bem preparado para escrever seu texto, enriquecido pelos conceitos depositados em sua memória e resultantes do trabalho oculto do inconsciente no decorrer da noite. Maudsley menciona um geômetra que, após procurar em vão a solução de um problema complexo, levou praticamente um susto ao ver surgir um dia, diante de sua visão, a figura geométrica pronta com a solução do problema sobre o qual não pensara mais durante 2 anos. Coisa semelhante ocorreu ao famoso físico e matemático Henri Poincaré, que descobriu o segredo das equações fuchsianas por um processo de elaboração inconsciente. Primeiro examinou todo o material que havia a respeito e tentou as soluções viáveis em termos de matemática de seu tempo, sem conseguir chegar ao resultado que esperava e que sua intuição provavelmente sabia ser possível. Em seguida, abandonou deliberadamente o estudo da questão e dedicou-se a outras tarefas.
Um dia, ao colocar o pé no estribo de uma condução, em momento em que não estava pensando no enigma das fluxianas, a solução ocorreu-lhe simples, completa e acabada. Logo que lhe foi possível, desenvolveu os cálculos conforme a indicação inconsciente e chegou à descoberta. Seu depoimento pessoal, nesse sentido, está no livro de Ghiselin. Alfred de Vigny escreveu no seu diário: tenho na cabeça uma linha reta. Uma vez lançada nessa estrada de ferro uma ideia qualquer, ela segue até o fim, a despeito de mim mesmo, e enquanto eu falo e me movimento. Escreveu Aragon: em vez de me obstinar a compreender, ao primeiro contato, as proposições que se me apresentam, admito provisoriamente sua autenticidade. Passo a outra questão e sou surpreendido no dia seguinte com a perfeita compreensão de que na véspera me parecera envolvido em espessa névoa. Condillac informa que, ao tempo em que redigia seus textos didáticos, se fosse forçado a interromper o trabalho já preparado, mas incompleto para dormir, acontecia-lhe frequentemente acordar com o trabalho concluído em sua mente. Todos esses exemplos colocam em destaque o trabalho da alma enquanto o corpo repousa. Mas como os filósofos positivistas e os fisiologistas entendem que a atividade intelectual resulta apenas das funções cerebrais e que o sono é essencialmente o repouso dos centros nervosos, ficariam logicamente obrigados a concluir que estão perante um pensamento inconsciente, o que é, de fato, um disparate. De vez que o pensamento só existe a partir do momento em que se torna conhecido pelo eu, pelo ser pensante. Fora da individualidade psíquica, não pode haver senão fenômenos fisiológicos, fisioquímicos, completamente desprovidos de consciência. Da mesma forma que um relógio não produz a ideia das horas indicadas pelos ponteiros, o cérebro é apenas o suporte físico do espírito. Gabriel Delany. Pouca gente poderia tê-lo dito melhor. Essa capacidade quase miraculosa da mente de produzir versos geniais ou decifrar problemas científicos, matemáticos ou pessoais com soluções com as quais o estado consciente de vigília não conseguiu atinar, está profusamente documentada no testemunho das próprias pessoas, como os de Reli, Poincaré, Mozart, Nietzsche e inúmeros outros. Sabe-se que Niels Bohr teve a súbita visão íntima do modelo atômico que andava tentando conceber sem êxito há muito tempo. Não há, pois, dúvida de que o mecanismo inconsciente funciona em regime de autonomia, articulado, porém, com a consciência. Uma vez encontrada a resposta para a questão que a consciência lhe propôs, o inconsciente despacha a informação. Usualmente, o problema é resolvido de maneira engenhosa, inteligente e inesperada pelo processo mais simples possível. O que demonstra não apenas a existência de uma atividade sublimar inteligente, mas de uma insuspeitada consciência 2, que, para fins didáticos, costumamos chamar de inconsciente, para não confundir com a subconsciência, aliás, bem mais modesta e limitada. A fase 2 da consciência, que elabora questões de enorme complexidade e produz soluções quase mágicas, temos acesso usualmente pelo sono comum ou em estado de relaxamento muscular e mental. Em ambos os casos, portanto, por meio de um fenômeno que o Espiritismo identifica como desdobramento. Esse conceito decorre da estrutura operacional do ser humano encarnado, que se compõe de corpo físico, perispírito e espírito.
O perispírito é um campo energético, estruturado como o corpo físico, e que serve de morada ao espírito, esteja este encarnado ou desencarnado. Ao desprender-se pelo sono ou em estado de torpor, leva consigo a função de pensar e suas respectivas memórias, e estados de consciência ou inconsciência. O perispírito é também o modelo organizador do corpo físico e campo magnético, que mantém sua estrutura e dinâmica enquanto estiver a ele ligado. Experiências realizadas pelo coronel Albert de Rochas no final do século passado e princípio deste, ver a respeito em A Memória e o Tempo, nos informam de que poderá dar-se um segundo desdobramento a partir do perispírito já desdobrado do corpo físico, quando se separa daquele a essência espiritual. Este fenômeno, testemunhado por videntes que às vezes acompanham as experiências do ilustre pesquisador francês e que foi explicitado por um de seus sensitivos em desdobramento magnético, é confirmado por André Luiz em Nosso Lar, quando o autor espiritual desencarnado visitou conscientemente o espírito de sua mãe, habitante de um plano superior ao seu, após desdobrar-se de seu corpo perispiritual, que ficara em repouso numa das unidades da instituição a qual fora recolhido. Encontramos ainda, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, esta observação em nota de rodapé. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Francisco Xavier, C. Vieira, Valdo e André Luiz. Trabalhando assim, com um acervo de conhecimentos muitíssimos mais amplo do que tem à sua disposição no estado de vigília, não é de admirar-se que a alma, ou seja, o espírito encarnado, consiga realizar verdadeiros prodígios em estado de desdobramento. Então, ele está relatando vários casos de pessoas que se desdobram e que acessa o inconsciente e depois volta com ideias novas. A própria conhecimento comum da sociedade diz isso. Muitas pessoas dizem que o sono aconselha de maneira correta. Se está com alguma dificuldade, algum problema, vai dormir. Que durante você tenta e vai, tenta resolver aquele problema e vai, e não consegue. Você vai dormir, acordou, está com o problema resolvido. Como isso aconteceu? Isso aconteceu com uma pessoa? Duas? Não, com muita gente, com todos nós. Como isso acontece? Pode ser com vários fenômenos. Eu durmo e em estado de desdobramento, eu tenho pensamento mais livre. Eu consigo raciocinar, pensar e, de maneira que eu vou raciocinando, eu desdobrado, eu posso acessar uma inteligência maior do que eu tenho no corpo físico e conseguir resolver o problema sozinho. Ou eu, em estado de desdobramento, no meu sono,
eu posso conversar com outros espíritos sobre aquele problema. E, conversando com outras entidades, um outro espírito pode me explicar como resolver o problema. Então, eu posso, a minha própria consciência, a minha própria inteligência, trabalhar para resolver aquele problema. Eu posso conversar e ser aconselhado por outros espíritos. Então, ele citou no texto pessoas famosas, como Bohr, que foi um cientista que contribuiu para o modelo atômico. Ele estava lá pensando, raciocinando e tentando elaborar um modelo atômico. E ele conseguiu elaborar depois de uma noite de sono. Muitas vezes, a gente quer resolver um problema, quer fazer, e fica batalhando, como é que eu faço isso? Vai. E a gente, não vou conseguir fazer. Relaxa. Vai fazer outra coisa. Às vezes nem dorme. Vai fazer uma outra coisa, vai trabalhar com uma outra coisa, vai. E quando você tira a atenção daquilo e vai fazer uma outra coisa menos estressante, às vezes vem uma ideia e resolve aquele problema. Às vezes eu tenho ideias tomando banho. Tomando banho relaxa, não é? E aquele relaxamento, às vezes, para mim, é suficiente para eu ter ideias diferentes do que eu teria se estivesse pensando. Ou depois de uma noite de sono. Às vezes você fala, dá de dormir, e no dia seguinte vem ideias novas que podem acontecer. Ele fala também de. Ah. Ele fala o seguinte: nós somos espírito. Todos nós somos espírito. Nós possuímos perispírito, que é um corpo espiritual. E, quando estamos encarnados, possuímos também um corpo físico. Então, nós somos espírito, possuímos um perispírito, e quando estamos encarnados, temos um corpo físico. Então, a gente pode, encarnado, se desdobrar do corpo físico e fazer uma viagem, visitar alguém. Então, a gente pode se concentrar, ir até um certo local, ver o que está acontecendo e voltar. Como no caso da bota. Está no hospital, vai lá, sobe até o último andar, viu a bota e voltou. O meu pai relatou várias vezes, nas reuniões no Evangelho no Lar, que ele tinha ido para a casa de alguém que estava fazendo uma oração, uma vibração, ele viu o ambiente que estava na casa lá e ele voltou. O Roberto já falou também várias vezes isso, de ele ir em algum local, enxergar alguma coisa e voltar. Então, é um desdobramento. Então, você pode se desdobrar dormindo, você pode se desdobrar acordado. Dependendo da pessoa, isso é mais fácil ou só tem essa capacidade, né, de fazer mais facilmente, outras não têm. Agora, o livro fala de um segundo desdobramento. Ou seja, você está em espírito. Aí você se desdobra de novo
Mas como você se desdobra de novo? Como é possível isso? Porque o nosso perispírito, Kardec chamou o nosso corpo espiritual de perispírito. Só que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é composto de outros corpos. Então, tem um corpo mais denso e um corpo mais sutil. Então, ele próprio o texto disse que André Luiz ele estava na colônia Nosso Lar. E o perispírito dele na colônia Nosso Lar era muito denso. Então, ele dorme em espírito. Uma parte do perispírito dele fica em Nosso Lar, ele se desdobra e a parte mais sutil do perispírito dele vai até a colônia onde a mãe dele estava. Então, a mesma coisa que nós fazemos, o nosso corpo fica no leito e a gente, com o espírito e o nosso perispírito, vai para um local, André Luiz fez isso com... Lá, ele já tinha desencarnado. Ele deixou parte do perispírito no leito e uma parte mais sutil foi visitar a mãe. Alguns livros chamam isso de segunda morte. Mas é um desdobramento. Tá claro? Perguntas? Roberto? Não é bem uma pergunta, ô Lourenço, que aconteceu muitas vezes comigo em desdobramento, né? Mas uma me deixou assim preocupado, porque eu fui para a França, normalmente eu ia para a França. Aí uma pessoa, um espírito falou para mim, eu ainda dormindo, Paulo, você tem que ir lá e ver se ele te liberta, né? Só que eu vou junto com você. Quando eu cheguei lá na França, numa rua estreita, eu me vi preso dentro de um saco plástico fosco, né? E amarrado na boca. Aí a pessoa que estava comigo, o espírito que estava comigo, falou, peça perdão para ele te libertar, né? Aí eu lembro, até hoje, eu não esqueci o rosto desse espírito que eu tinha que pedir perdão. Era um homem de rosto afiladinho, né? Devia ter mais ou menos 30 anos, mais ou menos cabelinho para frente. Eu falei, e aí, meu irmão, me liberta, me perdoa, eu não sei o que eu te fiz, né? Mas eu não aguento mais ficar nessa prisão. Eu não te perdoo. Falei, pelo amor de Deus, aqui é muito ruim. Mas implorei para aquele homem, né? Ele falou, não vou tirar. Só ele podia desamarrar esse saco fechado na boca, né? E até hoje eu não esqueci e sempre torço para que quando o Lula possa desdobrar e voltar na mesma rua lá na França e encontrar esse mesmo espírito para ver se ele se arrependeu do que fez ou me perdoou, uma das duas coisas, né? Para me tirar desse invólucro, né? Que eu sofro tanto, que eu estava sofrendo tanto lá. E acredito que eu esteja nessa situação mesmo. E o outro, me contaram que eu estive dando uma aula muito grande sobre as estrelas, né? E fiz todos os desenhos geométricos e tal, do significado das estrelas, onde elas estavam, de onde elas pertenciam. Eu não lembro. Uma pessoa me ligou e falou, você deu uma aula de horas e horas, uns desenhos incríveis, né? Que já esse é um desdobramento que eu não vi, esse eu não vi. Mas a maioria dos desdobramentos eu assisto, vejo, converso, tento achar solução, ou é na África, ou é na França, ou em outros lugares, sempre achando uma solução para lá. Esse, perfeitamente, eu sei que eu estou desdobrado.
né? Então, o desdobramento é bonito até de se ver, porque e sentir que você sente o desdobramento. Isso que é interessante, Lourenço. Mas tinha aquele cantor, que talvez você lembre aí de um cantor chamado Antônio Marcos, era um cantor da Jovem Guarda, e ele passou a beber muito, né? Então teve aquele problema de cirrose e tal, né? E ele precisou ser operado, senão ele ia morrer. Aí ele contou que a operação durou horas e horas, e ele se flutuava encostando no teto do hospital, do quarto da operação, né? E ele falou que assistiu toda a operação, sabia de tudo que eles tinham falado, o que eles iam fazer. Então, quando ele acordou, ele relatou o trabalho dos médicos, parece que durou 6 horas a operação, o que eles conversavam, o que eles disseram, o que eles acharam da operação, né? Ele falou tudo e ele ficou encostado do teto e assistiu do começo ao fim. Então, eu lembrei desse detalhe. Era um rapaz que não tinha praticamente nenhuma religião, né? Mas depois ele morreu, porque o fígado dele estava em pedaços, né? Mas é de uma lembrança boa, de um exemplo bom também. Às vezes acontecem esses fenômenos, né? Com todos nós, independente da religião, independente do conhecimento. Às vezes acontece um fenômeno como esse para a gente fazer uma reflexão. É, Às vezes a gente é materialista agora. e acontece alguma coisa e fala, mas como é que isso aconteceu? Como isso é possível acontecer se acaba com o corpo físico? Então, isso acontece com várias pessoas, e se as pessoas estão atentas, elas podem crescer, elas podem descobrir novas coisas que elas negavam, né? Ou não acreditavam. Então, é interessante isso, né? Como a gente falou na outra reunião sobre regressão, então, pessoas que não acreditavam em outras vidas e presenciaram muitos casos de regressão a outras vidas, passaram a acreditar na reencarnação. Não se tornaram espíritas, não seguiram a doutrina espírita, mas passaram a falar: a reencarnação existe, a pessoa vai e volta várias vezes. Aí, será que todo mundo volta, ou só alguns? Não sei, mas que algumas pessoas voltam, voltam. Então, eles não se tornaram espíritas, mas a encarnação faz parte da parte científica deles. Então, as coisas vão acontecendo e vão, a gente vai. A encarnação é uma realidade. Então, um dia, todo mundo vai acreditar na reencarnação, vai saber que ela existe. O desdobramento também pode acontecer, acontece com a gente. Todos nós sonhamos, todos nós sonhamos. Agora, quando a gente volta do nosso sonho, a gente pode se lembrar parcialmente. Muitas vezes, quando a gente está indo dormir, a gente está relaxando, a gente pode enxergar algumas coisas. A gente tem como estiver saindo do corpo. A gente pode se lembrar de algumas coisas, se sintonizar. Ou, muitas vezes, quando a gente está regressando, está acordando. Aí a gente fixa algumas memórias desse retorno ao corpo. Muitas vezes, quando a gente está num sono mais profundo, a gente tem mais dificuldade de fazer de lembrar. Antigamente, quando eu dormia bem, eu não lembrava quase nada, não lembrava quase nada de sonho. Hoje em dia, quando você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, às vezes eu tenho algumas lembranças de algumas coisas que vêm na minha mente, né? Porque eu queria dormir melhor, mas vai fazer o quê? Fala, Roberto. Não, só um detalhe importante.
A Cida, ela não acredita muito em desdobramento. Ela acredita um pouco, né? Mas ela fica assim e tal. Aí eu vou contar o que aconteceu com ela, bem rapidinho. Ela sonhou, vamos dizer assim, ela sonhou que ela foi lá no centro, né? E lá estávamos todos nós. Só que ninguém a via, ninguém a ouvia. Eu tinha desencarnado. Sabe? Então ela viu que ela tinha desencarnado. Entendeu? E ela falou, mas ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém fala comigo e tal. Eu falei, então, Cida, é para você saber o que sente um desencarnado. Porque ninguém está vendo. Ela falou, nem você me via. Não é? Então, como vidente, eu não havia. Então, é para só relatar ou adiantar para ela que, quando se desencarna, é assim. Quando os espíritos perguntam para mim, posso sentar? Pode. Posso sentar? Pode. Entendeu? Porque era só eu o único que estava vendo naquele momento, né? Naquele momento. Então, fica essa dificuldade para quem ainda não sabe o que é viver na vida espiritual. Então, aí teve uma prova que ela assim, já é um começo bom para ela, que é o dia do desencarne, não se assustar tanto, né? Saber que ela pode ir lá, pode receber ajuda, mas sabe que ninguém vai ver, e ninguém vai ouvir. Só isso aí. Obrigado. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer que eu faça aí? Pode ser. Seu Lourenço? Pode ser, então nós. Então, vamos agradecer ao nosso encontro. Toda segunda-feira é um encontro agradável, é um encontro grandioso, né? Porque participam vários espíritos, eles não conversam, mas eles nos ouvem e fazem os próprios pensamentos uns com os outros. Né? Então, nós agradecemos a luz que nos chega na cor clara, né? E ficamos todos em uma só voz. Então, nós estamos em um só encontro, encarnados e desencarnados, mesmo estando um longe do outro. Então, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos ainda encarnados, né? Estarmos nos ouvindo e nos falando e pedindo a Deus que amanhã seja um dia bom para todos, né? E agradecemos por essa oportunidade que nós estamos agradecendo a Deus e a Jesus e estamos dando por terminado, não encerrado, terminado esse nosso encontro. Obrigado. Faço Pai Nosso. Quer que faça Pai Nosso? Pode ser. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, dizemos graças a Deus. As vidências, Lourenço, é mais ou menos isso que eu falei no final, porque foi uma conversa tão assim que a gente se apega tanto nesse assunto, né? Que a vidência eu só vejo com o olho fechado. Então eu só vi os encontros de irmãos, a luz é clara, né? Então fica um ambiente muito leve, um ambiente muito gostoso, porque é uma conversação boa, né? Não tem ninguém melhor que ninguém, todo mundo está aprendendo, né? Então, é uma coisa muito bacana, muito gostosa. Então, ficou o nosso ambiente desse jeito. Obrigado. Graças a Deus. Tchau, Carla. Tchau, Sônia. Tchau, Lorena. Tchau, Carla. Tchau, Sônia. Tchau, tchau. Tchau, Andressa. Tchau, Gina Maria. Tchau, Lourenço.